Esse é um vídeo de bronca, mas não é um vídeo de bronca para paciente, é um vídeo de bronca para dentista. Quando eu falo no curso que é para você ser o seu primeiro paciente, o seu primeiro caso clínico de odontologia miofuncional, o seu primeiro caso clínico de MyoBrace, eu falo porque tem várias razões por trás disso. Uma, primeiramente, pela minha experiência própria. Eu achei que eu deveria ser a minha primeira paciente para eu entender melhor como funciona, porque, em primeiro lugar, eu me identifiquei como alguém que tem disfunções respiratórias e musculares e que sofria da maioria das consequências. Então, dentro das consequências das disfunções respiratórias e musculares, a gente tem masoclusões, que são as primeiras que aparecem, e aí tem apinhamento, arcadas atrésicas, classe 1, classe 2, classe 1, mas com apinhamento, classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada. Então, qualquer maloclusão denuncia uma disfunção respiratória e muscular. E aí, eu posso depois, mais pra frente, explicar qual a relação da disfunção respiratória e muscular e a maloclusão. É porque as disfunções musculares exercem forças por estarem em disfunção de maneira exagerada sobre as arcadas, e aí apresenta a maloclusão, que são os dentes tortos. E eu era um caso, então, falando de todas as consequências. As consequências de disfunção respiratória e muscular são maloclusão, para funções como bruxismo e apertamento, disfunção temporomandibular ou DTM, como consequência de tudo isso, e ronco e apneia. Eu tinha essas 4 aqui e só não tinha apresentado ainda ronco e apneia, mas se eu não tratasse na época que eu tratei, que eu conheci em 2014, MyoBrace, eu com certeza já estaria desenvolvendo distúrbios do sono como ronco e apneia, principalmente porque eu tinha as disfunções já avançadas. Então, quando eu assisti o curso, aliás, um curso de um dia, foi um curso bem básico de odontologia miofuncional do sistema MyoBrace, eu entendi que eu precisava. E eu gostaria que os dentistas que estão me assistindo me dissessem se algum de vocês, com mais de 30, 40 anos, ou até menos, se tiver pessoas mais jovens, que não tenha nem recidivas de maloclusão, que não tem recidiva, mas tem que usar uma contenção para sempre, que não use placa de bruxismo ou de apertamento, que não tenha dores de cabeça ou dores nas articulações temporomandibulares, ou respiração bucal e bruxismo noturno, tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque a maior parte da população, hoje, a gente sabe que em torno de 90%, pelo menos, da população jovem, crianças e jovens, são respiradores bucais. E a população mais velha não tem uma porcentagem tão grande, mas sofre por conta, as disfunções respiratórias, por conta de crises de ansiedade, preocupações, e como eu costumo dizer, começou a pagar boleto, começa a vir as parafunções como o bruxismo, apertamento e a ansiedade que manifesta muitas vezes à noite. Então, qual que é a minha provocação? Eu duvido que algum dentista não tenha nada para tratar, nunca tenha feito um apertamento na vida, não tenha nenhuma dor de articular, que nunca tenha tido uma recidiva de maloclusão ou esteja apresentando agora, mas no sentido de provocar, porque obviamente pode ser que tenha uma porcentagem muito pequena que realmente não tenha nada disso. E é o que a gente costuma chamar na MyoBrace de unicórnios, são os unicórnios, que são muito raros, ou até mesmo ETs. Porque hoje em dia, você não ter nenhuma dessa disfunção para se tratar, mais uma vez vou reforçar, tô falando aqui diretamente com dentistas agora, é muito raro. Então, por que eu digo? Seja o seu primeiro paciente para que você conheça o sistema MyoBrace, os seus efeitos dentro da boca, os seus efeitos nas articulações, os seus efeitos numa noite de sono bem dormida, numa respiração completamente otimizada por estar sendo direcionada para o nariz.
Então, tem muitos benefícios que a odontologia miofuncional traz, que o sistema MyoBrace traz, que o colega muitas vezes quer trabalhar, atua na clínica, mas nunca sentiu na pele esses benefícios. Então, em primeiro lugar, sentir os benefícios vai ajudar muito ele a passar essa informação para o paciente. Sentir os benefícios vai ajudar a orientar o paciente quando acontece um desconforto com o uso do aparelho. Quando o paciente usa errado, ele vai saber dizer, olha, você não usou da forma correta. Quando aconteceu comigo, eu corrigi dessa forma. Então, ser o primeiro paciente te ajuda muito em passar muito mais confiança e experiência para o paciente que você está tratando, vai tratar ou está em andamento. Em segundo lugar, você ser o seu primeiro paciente, você vai poder também mostrar você vai ser produto do seu produto. E a mesma coisa quando a gente faz aquela referência de ter um personal trainer que tem o corpo muito malhado, bem esculpido, que ele tenha força muscular, que ele tenha coordenação para te ensinar a fazer os exercícios e conhecimento associado a isso. Não é só o conhecimento. Você ser produto do seu produto passa muito mais confiança e é muito mais comercial também. Imagina que se eu tivesse os meus dentes da frente tortos, se eu tivesse os meus dentes escurecidos ou com restaurações mal feitas, enfim, se eu tivesse lesões de cárie, que eu posso continuar sendo uma boa profissional atuando, mas como eu não sou produto do meu produto, eu não consigo passar a mesma confiança sendo produto do meu produto. Então, quando eu falo para os meus pacientes, olha, eu passei exatamente pelo que você está passando, eu sentia isso durante a noite, eu acordava de manhã dessa forma, eu senti muita melhora também no aspecto XYZ. Sabe uma coisa que eu falo muito e que me encanta e encanta também os pacientes, é o fato de fazer pelo menos 11 anos que eu não uso nenhuma contenção. Eu não tenho contenção colada, eu não tenho contenção de acrílico, eu não tenho placa de contenção de acetato, eu não tenho nenhuma contenção. Então eu falo, se deu certo comigo, vai dar certo com você, porque eu vou te ensinar a trilhar os mesmos passos que eu. Enfim, tudo isso para dizer porque tem muitos colegas que se queixam que não estão passando confiança para os pacientes, que os pacientes não estão colaborando como eles gostariam, que talvez não estejam até dando os resultados como eles gostariam. Mas seja o seu primeiro paciente. Faça a sua própria avaliação sem viés, porque muitas vezes no curso, a gente avalia todo mundo. E muitas vezes os colegas acabam corrigindo, se autocorrigindo ali na frente, porque está sendo exposto no nosso grupo. Então deixa o ego de lado, se avalie de forma genuína. Então, avalie a sua respiração, avalie o seu rosto, o seu crescimento maxilomandibular, o seu posicionamento dentário, as suas narinas, a sua respiração, a postura dos olhos, a mastigação, as articulações temporomandibulares. Você também pode fazer a sua documentação como se fosse um paciente, sabe? Quando eu vi a minha documentação e comparei com antes de eu conhecer a odontologia miofuncional, eu estava de boca aberta na tomada da teleradiografia lateral. Até 11 anos atrás, eu era uma mega respiradora bucal e não tinha noção, e não tenho vergonha nenhuma nisso. E eu consigo, dessa forma, enxergando as minhas disfunções, eu consegui muito mais corrigi-las, e também consegui mostrar para o paciente que eu tive todas as dificuldades que eles tiveram ou estão tendo. Com isso, a gente tem aquela aproximação do paciente, por ele saber que nós passamos pelos mesmos problemas que eles passaram, ou pelo menos alguns problemas podem se coincidir. Então, além de você passar mais confiança, você passar mais experiência para o seu paciente por ser o seu primeiro caso, você vai ter um pouco mais de qualidade de vida, o seu sono aí você vai ter os seus benefícios particulares, pessoais,
porque eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga, a gente se fala praticamente todos os dias, e às vezes, quando eu tô em algum processo de crise de ansiedade, alguma coisa assim tá acontecendo na minha vida, ela sempre pergunta, e aí, como foi essa noite? Aí eu falo, olha, essa noite foi ótima, porque tem um combo pra mim que é maravilhoso. O meu combo de sono perfeito é passar a minha progesterona com a melatonina, que eu faço bioidêntica na pele, que às vezes se eu não durmo em casa, eu não passo, ou se eu tô muito cansada, eu deixo de passar, enfim, algumas autossabotagens. E o MyoBrace. Pra mim, esses três, é um combo perfeito. Então, é meu creme, que é progesterona, na minha medida particular, com melatonina, e o MyoBrace. O dia que eu durmo desse jeito, não tem jeito. Eu durmo bem, eu posso estar em crise de ansiedade, eu posso estar passando pelo que for. O dia que eu durmo direitinho desse jeito, o meu sono é incrivelmente melhor. Então, você tem resultados, você começa a acordar com mais disposição, todos aqueles resultados depois de uma noite bem dormida, com uma respiração 100% nasal, onde a produção de óxido nítrico, ela aumenta de 30% a 60% só por você estar direcionando a sua respiração apenas para o nariz. O relaxamento da musculatura, porque ele é vasodilatador, enfim, todos os benefícios que uma noite bem dormida pode trazer para você. E aí você consegue trabalhar muito melhor. Por exemplo, hoje eu devo ter paciente até umas 7 horas da noite. E eu pretendo estar bem disposta até lá. Então, essa live foi realmente para chamar a atenção do colega que muitas vezes reclama que não está tendo um bom desenvolvimento com o sistema MyoBrace dentro do seu consultório. E essa é a minha primeira e maior dica e recomendação. E quando eu digo recomendação, entenda-se obrigatoriedade, tá bom? Um abraço para todo mundo e uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.